Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo. Estou aqui acompanhada da palavra em Provérbios, né? Eu comecei a ler Provérbios, primeiramente, não somente para falar de dinheiro, para falar de que nós devemos buscar a palavra. Aqui é um meio aonde nós podemos entender aonde o Senhor quer que nós cheguemos em tudo das nossas vidas, tanto espiritual, quanto sentimental, quanto físico, intelectual, financeiro. Então aqui é onde começa todas as coisas, né? Então não podemos deixar de fora que Deus, ele faz parte de todas as coisas. E se não há uma permissão, né, nós não iremos chegar. Então, antes de qualquer coisa, nós podemos aqui falar sobre o que nós falamos, o que nós pronunciamos, né? Como nós acordamos, como nós olhamos para o início do dia e de que forma nós nos expressamos quando abrimos os nossos olhos de manhã, né? Ah, você acorda desanimado, já fala que vai dar tudo errado, que você vai ter problema, você fica em silêncio, você fala coisas boas, né, é otimista, tem uma boa visão diante do dia que você recebe. Então tudo isso é importante para as nossas vidas. A forma em que nós olhamos o início do nosso dia, o meio do nosso dia e a noite onde nós encerramos o nosso dia. É importante você entender que sem Deus a gente não vai para lugar nenhum. Podemos conquistar sim, né? Muitas pessoas conquistam sim, mas a Bíblia fala que o sol nasceu para todos. Aqueles que levantam cedo, batalham, conquistam, vão atrás e sempre vai haver um meio do seu sustento chegar, né? Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Que se você não tem boas coisas para dizer, fique em silêncio. Se você não vê a vida de uma maneira bela, não fale. Porque é melhor você não falar do que você proferir coisas que vão te prejudicar lá na frente. Ah, mas só tô falando. Não, você não tá falando. Você está lançando uma maldição na atmosfera onde isso vai vir contra a tua vida, aonde você vai passar muito tempo querendo entender por que as coisas só dão errado com você, mas tudo depende da forma que você olha a vida. Um exemplo, eu tenho um tio, ele sempre viveu muito bem quando a minha avó era viva. E por um bom tempo, ele estava usando um entorpecente e por um bom tempo tudo dava errado para ele, tudo. Só que quando ele acordava de manhã, a primeira coisa que ele falava, ele era negativo, que ele ia em tal lugar e não ia dar certo, que ele ia fazer tal coisa e não dava certo, e que não era assim, que não era assado. Então, quando as coisas começavam a dar errado, ele falava assim: eu te falei, deu errado, eu te falei, só comigo acontece. Não, mas não é que é isso. Não ia acontecer. Mas, às vezes você fala, profere, né? A atmosfera, ela se move contra isso ou a favor daquilo que você fala, e aí acontece. E aí automaticamente você dá essa legalidade para que aconteça e você tem essa aprovação, né? Ah, eu te falei que ia acontecer. Não, você proclamou, você já declarou, né? Por isso que eu falo, melhor é nem abrir a boca do que falar coisas negativas. Se você não for falar coisas positivas porque você não tá num dia bom, não abra a boca para falar negativa, porque isso vai voltar contra você com força e você vai dar razão àquilo porque você estava certo, porque você sabia que aquilo ia acontecer. Não, você proclamou. A Bíblia fala que a boca amaldiçoa e abençoa, então é melhor que você abençoe, mesmo que seu coraçãozinho ali fale, ai, parece que vai dar errado. Não fale.
A Bíblia fala que se a sua fé for do tamanho de uma mostarda, que é uma das sementes menores do mundo, a coisa vai acontecer. Vai acontecer. Se obedecer, né? Se nós obedecermos. Então nós temos que analisar que muitas vezes aquilo que você está querendo não é o que Deus está querendo. Então analise primeiro a si mesmo para depois você concluir, né, aquilo que você não sabe o que Deus está pensando, né? Mas, embora tudo isso, nós temos que pensar, começarmos o nosso dia positivamente, olharmos a vida como um presente de Deus, buscarmos sabedoria, inteligência, porque a Bíblia fala que Deus nos dá, e nós colocarmos isso em prática para mudarmos toda a situação financeira, física, mental, sentimental, e aí vai, né? Para que nós possamos ter uma vida próspera. E a prosperidade, não estou falando só de dinheiro, estou falando no modo geral da vida. Todas as etapas da nossa vida. Desculpa. Então, o que nós temos que fazer? Primeiro, colocar as nossas vidas na mão de Deus. Segundo, ler a palavra para entender o que o Senhor quer de nós. Terceiro, se você quer melhorar a sua vida financeira, comece a priorizar aquilo que é mais importante na sua vida. O que são? Dos gastos. Na minha cabeça, gente. Prioridade para quem paga aluguel, energia, água, internet, porque sem ela a gente não consegue ficar mais. Não tô falando por causa de criança não, hein? Porque você coloca a criança lá para assistir vídeo e fica lá o dia inteiro. E alimento. Não tô... Gente, para quem não tem condições de pagar a internet, pelo amor de Deus. Alimento, a compra, né? Aí você vai e fala, eu preciso de sandália todo mês. Preciso de roupa todo mês. Preciso de colher todo mês, copo todo mês. Todo mês você tem que comprar. Aí você fala assim, nossa, mas é R$2. Minha mãe fala assim, mas é R$2. Mas aí você faz uma conta, põe lá R$2 todo mês, põe lá R$2 toda semana de um doce que você come para te prejudicar, coloca no papel. E aí você começa a ticar ali, né, suas prioridades, põe seus valores. Para quem deve mais que isso, põe tudo ali, o papel. Para quem quer pagar, começa a pagar pelos menores. E você paga aí uns 5 ou 10% para você. Prioridade, para mim, dízimo. E depois prioridade, uma porcentagem para você investir, mesmo que seja pouco. Mesmo que seja pouco. Invista em algo. Põe lá no CDB, LCI, e aí você deixa lá, né? Para quem tem dívida, não façamos isso agora. Então, é isso. Começarmos desta forma o ano, com certeza daqui a um tempo, né, estará bem melhor. E não esquecer jamais que se Deus não estiver à frente das coisas, elas não acontecem de forma alguma. Então, bênção sobre a sua vida, que Deus abençoe grandemente você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma ótima semana.